Fala pessoal, esse é o nosso último vídeo sobre jogos arcade. A gente vai aprender a como criar uma tela de início com um menuzinho de iniciar e terminar e como a gente aperta um botãozinho e carrega a cena do jogo. Legal? Além disso, a gente vai aprender a fazer pausa no jogo e aí abrir um menu em cima dessa pausa e como faz a construção do nosso jogo, a build do nosso jogo. Show de bola? Então vamos lá. Então vamos lá. Para a gente criar esse menu inicial, a gente vai criar uma nova cena. Até agora a gente tem trabalhado com uma única cena, que o nome aqui é o nome padrão, né? Sample Scene. Então indo aqui na pasta cena, a gente vai ver a cena que a gente criou, que é essa aqui, a cena do jogo. A gente vai criar uma nova cena para fazer o menu do início. Então vamos lá. Clica aqui com o botão direito, Create e cena. Okay? Não é esse template não, é a cena. Vou chamar de início. E vou clicar duas vezes nela. Reparem que tudo que tiver aqui na hierarchy, que pertence à cena que a gente está até o momento, vai sumir. Ó. Sumiu. Essa aqui é a nossa nova cena. Como essa cena a gente vai criar dois botões, um para iniciar o jogo e o outro para sair, esses botões fazem parte da interface com o usuário. E por fazer parte da interface com o usuário, a gente vai criar um canvas. Então vamos lá, ó. Game Object, UI, Canvas. Pronto. E aqui no Canvas a gente poderia criar uma imagem de fundo bonitinha, né, com uma navezinha atirando em outra navezinha. A gente podia fazer uma festa aqui, mas a gente vai fazer o mais simples. Porque é fácil, né, criar uma cena de fundo aí. Caso você queira criar uma cena de fundo, o ideal é, ao invés de você colocar uma sprite para cá, você vem aqui na UI e usa esse image. Legal? Qual que é a diferença? Esse image ele é feito para ser agregado ao canvas. Então, quando você diminuir ou aumentar o tamanho da tela ou a proporção da tela, essa imagem deve se ajustar também. Legal? A sprite já não vai dar certo. Mas a gente vai colocar dois botões. Ó. Vou colocar aqui um botão que é o botão de iniciar, colocar ele aqui, e um outro botão para sair do jogo, que não vai funcionar, ok? Ele só funciona quando a gente criar a nossa build. Vou chamar esse primeiro botão de btn iniciar e o segundo botão btn sair. Legal. Aí, esses dois botões aqui, vocês reparem que eles vêm com outro Game Object como filho deles. Ó. Se eu clicar aqui no triângulo, vai aparecer um texto que a gente brincou lá ao fazer o placar. Então, clicando aqui no texto, a gente pode mudar de botão para iniciar. Aí vocês podem colocar a fonte que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. Legal? E o sair, vamos fazer a mesma coisa. Vamos chamar de sair. Joia. Agora, vou fechar aqui para não ficar confundindo o texto com o botão. Agora, clicando aqui no botão, vocês vão ver várias propriedades. E uma delas que é muito legal é essa aqui. Ó. Então, vocês podem, por exemplo, trocar esse fundo aqui, que é uma cor sólida, né, por uma imagem. Certo? Então, se vocês tiverem uma imagem de botão bonitinha, vocês colocam ele aqui. E vocês podem mudar a cor também, ó. Vamos supor que eu queira que a cor normal dele seja vermelho, vai ficar feinho, tá? O objetivo aqui é mostrar o que acontece. Vamos supor que a cor, quando ele estiver sendo apresentado, né? Quando você passar o mouse por cima, vamos supor que seja azul, pressionado, vamos dizer cinza, selecionado, vamos dizer verde, e desabilitado aqui, eu vou botar cinza, mas a gente não vai desabilitar. E olha que legal que fica. Olha lá, ele começa como vermelho. Se eu passar o mouse em cima, ele vai ficar azul. Se eu tirar, vai ficar vermelho de novo. Se eu apertar, vai ficar cinza, que é a cor pressionada que eu escolhi. E se eu soltar e ele estiver focado nesse botão, vai ficar verde. Ok? Ó, se eu apertar um botão, se eu apertar aqui para o lado de fora,
Ele vai perder o foco e volta a ficar vermelho. Então dá para fazer essas brincadeiras, é bem legalzinho, tá bom? Muito bem. Agora eu vou criar o script que vai realizar as ações que eu quero que os botões realizem. Então, o iniciar eu quero que carregue a cena do jogo e o sair eu quero que termine o jogo. Para isso, eu poderia criar um script de cada botão. Não tem problema, tá tudo ok. Mas eu não gosto de fazer isso, por quê? Porque se a minha cena, ou se a minha interface com o usuário tiver muitos botões, eu acho interessante agrupar as funcionalidades em um script só, em um controlador de botões. Então é o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, tá bem? Vou criar então aqui um GameObject vazio, que eu vou chamar de controlador botões, ou controlador menu, por exemplo. Muito bem. Agora, nesse controlador, eu vou criar o meu script que eu quero que faça as ações dos botões. Script menu. E vamos abrir o script. Não preciso nem do start nem do update, então eu vou tirar esses dois. E aqui eu vou usar uma classe que está num pacote que não é padrão da Unity. Então eu tenho que criar um outro using. Esse using é que nem o include, o import, ok? Então vamos lá, using Unity Engine ponto scene management. Joia. E agora eu vou criar um método para cada ação de cada botão. Vou criar aqui um método iniciar e vou criar um outro método sair. Qual que é o comando que eu faço para sair do jogo? Application.quit. Bem sugestivo, né? E o iniciar? No iniciar, eu preciso carregar a cena. Para eu carregar a cena, eu tenho que fazer uma pequena configuração antes. Então vamos fazer essa configuração antes. Ó. Volto aqui para a IDE e vou configurar a build do meu jogo, que é o executável que vai ser criado. Então vamos lá. Venho aqui em Edit, Build Settings. Vou pedir para vocês ainda não apertarem esse botão de Build. O importante é o que está aqui. Ó. Aqui são as cenas que vão entrar no meu jogo executável. Por enquanto, só tem a cena principal que eu tinha criado antes, que é a cena do jogo. Agora, eu vou adicionar essa minha nova cena aqui. Ó. Eu posso apertar esse Add Open Scenes aqui, ou simplesmente arrastar. E reparem que cada uma dessas cenas tem um índice. Eu vou querer, para ficar mais intuitivo, que a cena de inícios tenha o índice 0, faz sentido, né? Então eu arrasto o de cima para baixo ou de baixo para cima, de forma que agora a minha cena de início tem o índice 0 e a minha cena do jogo tem o índice 1. Pronto, por enquanto é isso. O bacana, olha lá, a gente pode criar ele para Android, para iOS, para PlayStation 4, 5, para web com HTML5, para tvOS, dá para brincar bastante. A gente não vai fazer nada ainda, tá? A gente vai fazer depois. Então, fecha a janelinha. Por que que isso é importante? Porque voltando lá no script, agora eu tenho que falar assim, olha, carregue a cena e o índice da cena, que é o índice 1 no caso, que é o do jogo. Como a gente faz? Scene Manager, ponto, load scene, pode ser qualquer um desses dois aqui, tá? O async ele vai carregando uma cena enquanto a outra está funcionando de forma assíncrona, que é o que o pessoal costuma
falar para a gente usar. E aqui qual que é o número da cena que eu quero que seja carregada. Então é simples assim o código. Ainda vai ter mais algumas coisinhas nesse método depois, mas a gente vai voltar nele depois. Legal? Então, por enquanto é isso. Ó. É um script bem facinho. Na verdade verdadeira, eu talvez nem precisasse desse script. Dá para fazer direto lá no botão. Mas a gente vai acostumar fazendo o script, que é mais legal. Te dá mais flexibilidade para fazer mais coisas. Que é o que a gente vai precisar fazer daqui a pouco. Então, a gente vai voltar aqui no Unity. E agora a gente tem o botão, tem o script. Agora a gente tem que relacionar o botão ao seu respectivo método naquele script. Ou linkar ele. Como é que a gente faz? Muito fácil. Vou clicar aqui no botão iniciar primeiro. E vocês vão ver aqui embaixo, ó, quais são as coisas que eu quero que aconteçam quando o botão for clicado. Então eu vou clicar aqui no mais, porque por enquanto não tem nada, né? Vou escolher qual que é o objeto alvo, né? Quer dizer, no nosso caso, o objeto que tem o script, que é o controlador de menu. Aqui está os assets, eu não quero a aba assets, eu quero a aba cena, porque o controlador de menu está na cena. E vou escolher aqui o controlador de menu. Olha ele aqui, ó. E olha que legal, uma vez que eu escolhi esse GameObject, aqui eu posso manipular um monte de coisa dele, inclusive o script. Então eu vou aqui no script do menu e vou falar, olha, eu quero que execute esse método iniciar, que só aparece aqui porque ele está público lá, né? Se tivesse privado, não apareceria. Pronto, fácil assim. Agora, vocês reparem que quando a gente criou o Canvas, ele criou esse GameObject Event System. É esse objeto que vai ficar verificando se o botão foi apertado ou não. E aí, quando for apertado, é ele que vai mandar executar esse método iniciar. A gente não precisa fazer nada. E o sair, a mesma coisa. Ó. Vou clicar aqui no sair, vou criar um novo evento aqui, né? Vou escolher o controlador de menu. Só que agora eu vou pedir para executar o método sair, que novamente não vai funcionar enquanto eu estiver executando por dentro do Unity. Mas é isso, ó. Se eu for agora executar o jogo e apertar o botão iniciar, ele começa o jogo. Olha que legal. Muito bacana, né? Muito fácil. E com isso, pessoal, uma vez que a gente aprendeu a fazer essa tela de início, a gente também consegue fazer a tela de Game Over. Segue a mesma ideia, né? Você vai criar uma outra cena, você vai colocar lá o Game Over, o que você quiser, o botão de reiniciar, voltar para o menu, né? Qualquer que seja lá a funcionalidade que você queira dar para o teu jogo. Então, com esse conhecimento, vocês conseguem expandir para usar em outras situações. Inclusive, criar outras fases. Você cria outras cenas, uma para cada fase. Muito bem, a gente fez essa parte. Agora, eu vou voltar lá para o jogo e vamos aprender a fazer o nosso jogo pausar. E é muito fácil. Vamos lá. Venho aqui na minha cena, cliquei 2 vezes, reparem que apareceu aqui, né, tudo que tem na cena. E para fazer a pausa, eu vou criar um outro controlador, o controlador do jogo. Olha lá, controlador jogo. Vou criar o meu script nele. Script controlador jogo. Pronto. E vamos fazer ele pausar. Controlador jogo. Muito bem. Para eu controlar a pausa, eu vou fazer isso apertando o ESC. O ESC pausa e aí o ESC de novo vai despausar, né? Vai continuar o jogo. Então, se input.getKeyDown for o ESC, no caso é escape, né? Keycode.escape. Então, pause. Como é que eu faço para pausar? Olha que legal. A nossa classe time tem uma propriedade chamada timescale. Se eu quiser que o jogo funcione 2 vezes mais rápido, é só eu colocar igual a 2.
tudo vai dobrar de velocidade, ele vai rodar exatamente o dobro do que o padrão. Por outro lado, se eu colocar 0, adivinha o que acontece? Ele pausa, né? Porque ele parou o tempo do jogo. Do jeito que está, eu vou conseguir pausar e não vou conseguir tirar a pausa, né? Mas vamos testar, ó. No Unity, ele vai, quando eu der o play aqui, ele vai iniciar a cena que tiver no foco, né? Então, como a minha cena que está agora é a cena do jogo, então quando eu der o play, ele não vai mostrar a cena do menu, ele vai mostrar a cena do jogo. Ó, ESC, pausou. Só que eu aperto o ESC de novo, ele, né, não perde a pausa. Então, eu tenho que fazer esse controle. Se ele está pausado, né, manda continuar, se não, pausa. Posso fazer isso de várias formas, tá? Eu curto muito usar flag, porque é um costume que eu tenho de programação desde cedo. Então, eu vou criar aqui uma flag, uma variável booleana, chamada pausa, que começa como sendo falso. Ok? Ó, pausa é igual a falso. Pronto. E aí eu vejo aqui, se está pausado, se é pausa, então tire a pausa, quer dizer, o timescale dele tem que voltar a ser 1. E agora eu tenho que dizer que ele não está mais pausado, então pausa é falso. Por outro lado, se eu não estiver pausado, é porque o jogo está sendo executado, né? Então o timescale dele vai ser 0. E eu tenho que dizer que o jogo está pausado. Então a pausa é verdadeira. Dá para melhorar bastante esse código em termos de lógica, né? Como aqui ele vai ser falso, depois sempre vai ser verdadeiro, depois falso, depois verdadeiro, depois falso, eu posso tirar isso aqui daqui e colocar por fora. Fora do if else. Falar, olha, pausa recebe o contrário do que era antes. Pausa passa a ser não pausa. Então, se a pausa era true, ele vai receber não true. Esse sinal é de não. Note. Então, não true é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, não verdadeiro vai ser falso. Legal? Aí eu elimino uma linhazinha a mais aqui. Com isso, eu devo conseguir fazer pausar e despausar, como a gente falava quando jogava bola na rua e passava o carro, né? Passava o carro, a gente falava pausa, aí o carro ia embora, despausa e vamos lá. Ó, pausei, tirei a pausa. Pausei, tirei a pausa. Pausei, tirei a pausa. Então a gente consegue pausar agora. Legal, já está muito bonito. Só que eu quero fazer mais uma coisa ainda. Quando eu tinha a minha tela de menu, eu mandei carregar a tela do jogo. E quando eu faço o carregamento padrão, ao carregar a tela, a cena do jogo, a cena do menu é descarregada. Então reparem, ó, vou voltar aqui na cena do início, vou dar um play. Reparem aqui no Hierarchy que só tem o início aqui. Quando apertar o botão iniciar, ele vai carregar a cena do jogo e descarregar essa cena que se chama início. Ó. Olha lá, ó. Veio a cena do jogo que se chama Sample Scene. Beleza. O que eu quero fazer agora, aqui na cena do jogo, é, quando eu fizer a pausa, ele mostrar para mim a cena do menu em cima da cena do jogo. Então ele vai carregar a cena do menu junto com a cena do jogo, e as duas cenas vão estar rodando ao mesmo tempo. Como eu faço isso? De forma muito fácil. Olha que legal. Venho aqui. Então, quando eu for pausar, eu quero que o tempo dele seja 0, né? E eu carrego a cena do menu, que é a cena do índice 0, em cima dessa, de forma aditiva. Então, olha lá, Scene Manager, para eu usar essa classe, eu tenho que fazer o que eu fiz no outro script, né? Using
Scene Management. Senão não aparece. Pronto. Scene Manager. Ponto. Load Scene Async. É a cena 0, só que agora eu vou usar um outro argumento, que é o argumento para dizer que o carregamento tem que ser aditivo, que vai ser load scene mode ponto aditivo. Olha que legal. E é claro, quando eu despausar, quando eu tirar a pausa, eu quero que essa cena aditiva, que é a cena do meu menu, seja descarregada. Então, scene manager ponto load, load nada, né? Unload scene async a cena 0. Ele vai descarregar a cena 0. Então eu aperto o ESC, ele pausa e carrega o menuzinho. Eu aperto o ESC de novo, ele volta e descarrega o meu menu. Ainda faltam uns detalhezinhos, mas o básico já está funcionando. Vamos lá. Olha que bacana. Carregou. Por que ficou essa faixa azul? Porque a minha cena do menu, o fundo é azul. E aí ele mostrou uma falhazinha entre um fundo e o outro fundo. Ele não está perfeitamente alinhado. Mas o importante é que se eu apertar ESC de novo, olha lá, ele sai. Ó. Apertei ESC, olha que barato. Ó. Tem a cena do jogo aqui carregada e a cena do início, ó, com seus Game Objects. Quando apertar o ESC de novo, ele é descarregado. E se eu apertar o iniciar, ele começa o jogo de novo. Só que reparem que ele começou pausado. Então já tem um probleminha de lógica que eu tenho que resolver de forma muito fácil. Primeiro, por que ele mostrou pausado? Porque eu apertei o botão de iniciar quando o tempo estava pausado. Ó. Então o que aconteceu? Ele executou aqui o menu, carregou a cena, mas estava com o timescale 0. Então, ao apertar o botão iniciar, eu tenho que colocar aqui, ó, timescale igual a 1. Para quando apertar o botão iniciar, ele recomeçar o jogo e recomeçar ele jogando, né, sem estar pausado. Então esse é o primeiro probleminha de lógica que a gente encontra, que tem que resolver de forma fácil. Ó, se eu apertar o iniciar, ele volta o jogo. E agora eu posso jogar, olha lá. Ó. 5, 10, 15. Se eu iniciar de novo... Opa, olha lá! Ele começou o placar do 20. Então ele manteve o placar anterior. Puxa vida, por que ele manteve o placar anterior? Vamos analisar o nosso probleminha de lógica aqui. Ó. Se eu vier aqui no controlador de placar e acessar o script do placar... Cadê? Está aqui. Lembrem-se, o placar ele é estático. Ele é uma variável estática. Então, ele não vai sair da memória quando a cena for carregada. Por quê? Porque variáveis estáticas não ficam na pilha, eles ficam em outra parte da memória. Então, esse placar recebe 0, não é legal eu colocar ele aqui. É legal eu colocar ele no start. Placar recebe 0. Porque aí toda vez que a cena for carregada, esse método start vai ser executado e vai zerar o meu placar. Então, quando eu iniciar o jogo, eu vou iniciar ele com placar 0. Legal, né? É muito legal ver esses probleminhas de lógica aparecerem e resolver. Quando é a primeira vez que isso acontece, não é legal, porque a gente fica, às vezes, meia hora para descobrir o que está acontecendo, né? Por isso que é legal programar bastante, para errar bastante e saber onde está errando. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó, placar 10, 20. Agora eu vou começar de novo e vamos ver se ele vai para 25. Não, foi para 5, tá vendo? Então, legal. Ele zerou o placar. E é isso aí, fácil assim, simples assim. Muito legal. Com isso dá para fazer muita coisa bacana, como carregar novas fases, carregar a tela de game over, fazer a pausa e brincar e até aumentar, né, a velocidade da dificuldade, a dificuldade do jogo, aumentando o time scale dele. Né? Talvez não seja sempre a melhor saída, mas é legal. É uma possibilidade. E agora, para terminar,
como a gente cria o executável do nosso jogo. Olha que bacana, ó. Vem aqui em File, Build Settings. Aqui você pode escolher o que você quiser, tá? Se você quiser, por exemplo, hospedar num site e jogar via browser, você escolhe esse cara aqui. Aí você vai escolher instalar os arquivos que você vai precisar para criar a sua build, que eles não estão instalados. Uma vez que você os instalou, você muda a plataforma. Nesse caso, às vezes você tem que fechar essa janela e abrir a janela de novo, tá? Porque às vezes ele demora um pouquinho para atualizar e é só criar. Aqui no caso a gente vai criar para o Windows mesmo. Então ele já está pronto, ó. É só apertar Build. E agora muito cuidado. Ele vai perguntar onde você quer salvar o teu executável. Não salve nunca na mesma pasta do teu projeto, senão vira caca, fica bagunçado. Então você vai vir aqui em outro lugar, por exemplo, exec jogo. E aí vocês escolhem ele. E ele vai construir. Uma vez que ele construiu, vai ter o arquivo .exe e é ele que você vai executar para fazer o teu jogo funcionar standalone, sem precisar abrir o Unity para fazer o jogo jogar, né, o jogo rodar. Olha que legal. Se você fizer para Android, ele vai gerar um APK. Se você fizer para web, ele vai gerar algumas pastas e um arquivo index.html, que é o que vai rodar o jogo. Só que aí você não vai conseguir rodar direto do teu computador. Você vai ter que hospedar ele num servidor para rodar. Bacana, ó. Agora ele criou aqui o teu executável. Você precisa de toda essa galera aqui para executar. Quando você clicar nele, olha que beleza, ó. Uau! Horrível, né? Porque eu não coloquei nenhum fundo. E aqui o teu jogo funcionando. E agora sim, se você apertar o botão de sair, ele sai do jogo. O que não ia funcionar dentro do jogo. Beleza, pessoal? Então valeu. No próximo vídeo a gente vai começar agora um jogo de plataforma. Show de bola. Falou, até o próximo.